Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos começando na Novo Tempo, mais um bate-papo Novo Tempo, com ele, nosso amigo Haroldo Melo, que já está aqui com a gente. Meu amigo Haroldo Melo, bom dia. Bom dia, meu amigo Didi, bom dia aos amigos da Rádio Novo Tempo, bom dia aos nossos internautas que estão nos acompanhando e nos dando o calor, né, desta amizade gostosa. É verdade. Lembrando que você pode sempre acompanhar esse nosso programa acessando o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Inclusive, você pode compartilhar com seus amigos. E tem também no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Haroldo Melo, qual vai ser o assunto de hoje? Rapaz, quais são as necessidades das crianças? Será que nós temos consciência dessas necessidades? Porque nós podemos ver, mas tratar de um modo muito simplório, né? Precisamos realmente conhecer essas necessidades das crianças. E tem aquele detalhe também, né? Cada criança tem uma necessidade diferente e você não consegue identificar as necessidades sem conhecer também a criança, né? Uma criança pequena não vai falar o que ela quer, né? Mas, através de alguns métodos, você consegue identificar e vai atender essas necessidades. Qual é o texto que você tem aí para hoje? Sempre a gente abre com um texto da Bíblia, né? Rapaz, nós temos um de Jó e um de Mateus. O de Jó diz assim: deixem as suas crianças correrem como um rebanho. Os seus filhos saltam de alegria, liberdade, né? Nós temos que propiciar um espaço para que a nossa criança tenha liberdade para correr, para brincar, para pular, para fazer toda a atividade motora que ela puder, porque isso lhe dá alegria. Legal. O outro texto diz assim: se nós recebermos uma criança, né, nós estamos recebendo Jesus. Então, não podemos ficar tratando criança com desprezo, com violência, com arrogância. Nós temos que receber a criança em vez de rejeitar, em vez de ser hostil com ela, porque aí nós estamos recebendo Jesus. Maravilha! Então vamos continuar aí agora com os pontos que você quer tratar, né? Tem algumas frases aí de impacto que você trouxe para a gente, por exemplo, o envolvimento da criança, né? Tem que envolver com tudo que é bom. Como é que é isso aí? É interessante porque a criança, ela é uma folha em branco que está começando a escrever a história da sua vida. Então, se ela vê tudo que é bom, virtuoso, justo, santo, ela vai escrever uma coisa desse parâmetro na vida dela até, como diz o provérbio, né? De criança à velhice ela não vai esquecer nunca. E aí entra a prática da temperança, a piedade, a bondade fraternal, o amor para Deus de uns com os outros. Isso tudo são elementos, componentes, né, desse tudo que envolve a formação da criança. Agora, veja, para atingir um objetivo desse, é preciso prestar muita atenção na educação física, mental, moral e religiosa da criança. Não adianta querer fazer empurrando com a barriga ou querendo se livrar da criança ou querendo dar alguma coisa para que ela se ocupe para lá. Não pode. Tem que ter atenção à parte física, né? A parte mental da criança, a parte moral, a parte religiosa. É um componente que faz com que a criança se eduque de uma forma a construir algo bom, virtuoso, justo e santo na sua vida, né? Você tocou num ponto muito importante aí que eu estava pensando, Haroldo. Não sei se você pensou na mesma coisa que eu. Tem muitos pais que têm dificuldade na educação dos filhos, né? Ah, mas meu filho não me respeita, meu filho não faz as coisas certas, mas às vezes o próprio pai e a própria mãe que não dão exemplo, né? Eles são intemperantes, eles falam mal das pessoas, eles não comem bem, eles não são religiosos, não vão à igreja, não fazem, por exemplo, a leitura da Bíblia pela manhã, e aí isso acaba interferindo até na própria educação da criança, né? Então, mais do que ensinar é praticar também, né? Com certeza. Você sabe que
A criança, 90% do aprendizado dela é pelo exemplo, é pela cópia que ela vai fazendo do que os adultos fazem no entorno dela. Então, isso é muito sério. Outro detalhe aí que você colocou, eu achei interessante uma frase aqui, a arte de ser pai. Você faz uma pergunta, tem necessariamente de ser uma responsabilidade enfadonha? Tem alguns que falam assim, não aguento mais essa criança aqui em casa. Vale a pena a gente pensar no seguinte, Hum. quando essa criança foi concebida, não foi um enfado. Não foi um enfado. Então, aquele princípio tem que permanecer sempre. Uma criança só se torna um enfado quando eu me enfado da responsabilidade que eu tive na geração dessa criança. Aí, meu amigo, a coisa fica feia, né? Porque em vez de ter amor, carinho e atenção, eu vou ter cumprimento de normas, de deveres e responsabilidade. Isso não vai construir. Aí fica enfadonho mesmo. Mas a partir do momento que você sente prazer em ter aquele bebezinho no colo, né? Ensinando aquele bebezinho a andar, correr, brincar, andar de bicicleta, nadar, patinar, fazer as atividades, né? Ir para a escola, reunião de pais e tudo mais. Quer dizer, quando você sente prazer nisso, olha, a responsabilidade deixa de ser enfadonha e passa a ser um grande prazer. É verdade, você falou muito bem aí. Se a gente for olhar só para essas questões, né? Porque eu tenho que dormir tarde, tenho que cuidar da criança o tempo todo, tenho que dar de comer, isso vai realmente se tornar algo bem cansativo. Mas quando você ama a criança, vai ficar algo muito mais fácil. Vamos entrar agora, Haroldo, na questão do comportamento da criança, né? Tem algumas crianças que são meio difíceis, né? Meio complicado, jogam tudo no chão, e aí? É o seguinte, qual é o significado que você quer dar para sua criança? Esse é um pensamento básico na cabeça de qualquer pai e mãe. Qual é o significado que você quer dar para a sua criança? Você quer aquela que vive, que qualquer situação se joga no chão, que fica quebrando as coisas, rasgando, riscando, que ela fique comendo inadequadamente, para que ela chame atenção e veja os pais preocupados com ela, né? Porque a criança, quando ela tem um comportamento adequado e ela não percebe que o adulto valoriza, meu amigo, ela fica pensando, se o certo não deu certo, eu vou partir para o errado para ver se dá certo. E aí ela atinge até pessoas estranhas à família. Se ela estiver num ambiente que chega alguém com brinquedo, ela vai lá, rasga, quebra, joga fora e pinta e borda, tudo para chamar a atenção da família para ela. Então, veja bem, pai, como nós estamos tratando aos pais. Muita atenção com o tipo de significado que você vai dar para o seu filho. Né? Uhum. Ele realmente é importante para você ou é um fardo? Qual é o significado que esse filho tem para você? Porque, dependendo da observação dele, ele vai também partir para o método dele para se tornar significativo para você. Interessante. Só uma pausa aqui, o Haroldo. A Roberta Andrade mandou uma mensagem aqui dizendo que teve a felicidade de conhecer você pessoalmente na igreja, que você foi muito legal com ela e com o esposo dela, dando algumas orientações para que eles pudessem ajudar acho que, não sei se é educação, não sei, aqui ela colocou de como eu deveria me comportar sobre a saída dele de casa. Aí disse que você deu uma ajuda aqui para ela. Muito legal, né? Isso aí. Eu agradeço ao carinho deste casal. Realmente nós conversamos e foi muito bom, muito gostoso. Muito bem. Haroldo, vamos ainda seguir aqui com esse tema. Lembrando para você que está chegando agora, estamos falando sobre as necessidades das crianças. Já falamos das crianças, as crianças que ficam jogando tudo no chão, as crianças que têm algumas ações aí destrutivas, né? E os pais têm que estar ligados nessa questão. Agora, quando as crianças ficam gritando e berrando? Ah, meu irmão, elas querem ser o centro de tudo, né? Por que elas gritam e berram?
porque elas estão percebendo que elas não têm significado nenhum. Falhou tudo que elas fizeram. Agora elas vão por tudo ou nada, né? Elas gritam, elas berram, elas fazem as estripulias, as maiores estripulias possíveis, para que ela seja o centro da atenção daquele pai. Então, de repente, estão passeando e tal, aí estão num parque aí, passeando, andando, vendo os animais, de repente ela para e grita, e berra, e grita, e faz aquele escândalo e tal, e coisa. Por quê? Porque ela sabe que fazendo isso em público, o pai e a mãe vão correr para minimizar a situação e chamar a atenção dela. Então, elas Entendeu? querem atenção aí nesse caso, né? É a atenção que elas estão querendo, que elas não têm. Aí elas partem para isso aí. Entendeu? Agora, veja, quando você vê o cara fazer um motor de carro ou de moto roncar, empina a moto ou sai cantando pneu pela rua aí deixando marca, ou então o cara usa aquelas roupas chocantes, né? Ou um modo de falar também chocante. É outra maneira de constatar que esse jovem, quando era criança, não tinha significado nenhum para a família. Então, ele continua buscando ter um significado em sua vida. Ele faz as coisas mais chocantes, mais perigosas, mais arrojadas, né? Para que ele tenha um significado diante da sociedade, porque ele se sente o nada. Então, é do body jump, sabe, é aquele camarada que pega um jet ski, jet ski, se puder, faz até um salto mortal com ele, né? Então, são pessoas assim, que não tiveram significado de carinho, de atenção, de amor, de cuidado, e cresce e vai sendo adulto assim. Quando ele é empregado numa empresa, ele procura fazer qualquer coisa diferente de todo mundo para chamar atenção para ele. Na realidade, as crianças precisam de um sentido e significado na família. Agora, você estava falando dessa questão aí de sentido e significado. Isso pode ser em razão da falta de tempo que os pais hoje não têm? Alegam, né? Porque ter tempo sempre a gente tem, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem tempo, né? Mas a ausência dos pais, a falta de atenção dos pais, isso então seria um dos motivos principais? Sim. O cara está em casa, passa o dia sozinho. Aí, de repente, o pai aparece com um presente. Aqui, meu filhinho, smartphone última geração para você. O cara olha aquilo ali até se assusta. Aí passa o tempo, vem uma outra coisa. Quer dizer, os objetos começam a substituir o carinho, a atenção, né, que o pai deveria ter. Ainda essa semana eu soube de uma profissional que abriu mão da profissão porque ela tem 3 filhos pequenos e quer cuidar dos filhos. E isso é uma coisa interessante. Quer dizer, esses filhos não vão deixar de ter significado para essa mãe. Eles têm todo o significado para ela e ela vai se despojar, né? E poder fazer tudo para que esses filhos tenham amor, carinho e atenção dela. Amém. Principalmente. Muito bem. Então, vamos falar agora para os pais aí. Acho que nesse próximo tópico aqui, acho que vai ser mais para os pais, né? Vamos lá. Como é que essa necessidade básica de significado pode ser satisfeita na vida de uma criança? Porque muitos pais podem se perguntar, mas diante de tudo isso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, a atitude dele com ele mesmo, né? Isso afeta a autoestima do filho. Claro. Por exemplo, a menina fica olhando para o pai para ver como é que ele trata a mãe, como é que ele trata ela, como é que ele ajuda em casa, como é que ele faz as atividades domésticas, se ele é atencioso, carinhoso ou não. O rapazinho fica pensando, bom, como é que meu pai, como homem, age dentro de casa, nas circunstâncias, e eles vão copiando isso aí. Então, essa atitude dele mesmo como pai impacta muito forte, tanto na menina quanto no rapaz.
Tá, né? a gente deu aqui um exemplo do filho que fica se jogando no chão ali, fazendo as coisas para chamar a atenção, né? Ele quer chamar a Isso. atenção. Como é que eu posso satisfazer essa necessidade? Eu percebi que ele começou a ter essas atitudes porque ele se sente não tão importante. O que que eu posso fazer para atender essa necessidade do meu filho? Olha, ele pode pedir para esse garoto ajudá-lo em pequenas atividades em casa. O Uhum. filho fica, sabe, com o tanque emocional derramando, porque ele passa a ter um significado. E é muito interessante porque a criança ela tem essa disposição. O pai vai lavar carro, ele pode ter 2 anos, 3 anos, ele vai para lá com uma flanelinha, pega a mangueira, joga água, pega o sabão, deixa ele ajudar, porque ele vai se sentir útil junto ao pai. A outra coisa, onde você chegar, apresente o seu filho para os meninos, né? Para a comunidade onde ele está. Olha, esse aqui é o Joãozinho, é meu filho, eu quero apresentar para vocês, para que vocês conheçam e possam se tornar amigos. E isso é outra forma de tirar ele desse berreiro, dessa gritaria. E também deixar que o filho fale por si. Porque, às vezes, o adulto quer tomar o pensamento do garoto e falar por ele, porque tem a apresentação, tem técnica, sabe falar. Deixa o garoto, a garota se expressar, dizer o que ela sente, o que ela pensa, o que ela vê, o que ela ouve, porque isso faz parte desse significado. Eu tenho voz, alguém me ouve, né? Eu sou apresentado, o povo vai me conhecer, eu ajudo em casa, eu tenho utilidade. Então, tudo isso faz parte dessa retirada desse momento do berro e do grito. A criança aprende, né, que ele tem significado em casa, para as pessoas e para expressar o que ele pensa. Interessante. Além disso, deixar a criança fazer as escolhas, deixar a criança também ter a sua própria opinião, respeitar a opinião da criança, né? Eu acho que isso aí não Isso, quer dizer que você vai deixar a criança fazer o que ela quiser. Você pode dar as opções e ela escolhe as opções, né? exatamente. Isso é muito importante. Eu me lembro que quando meus filhos tinham 2, 3 anos de idade, já iam para o guarda-roupa escolher a roupinha para ir para a igreja. E, às Uhum. vezes, escolhiam roupa contrária, né? Do esporte, do lazer, para ir para a igreja. Então, eu conversava e explicava para eles, olha, esse é outro momento, assim, assim, Aham. tal. Mas a gente tem que dar essa autonomia, né? Para que Sim. ele se sinta importante, ele sinta que ele tem o poder da escolha, a autonomia dele. Mas tem uma coisa que Hum. paga tudo para o filho. Não, smartphone não? Não, Não, não. o smartphone não paga tudo. Não é o melhor jet ski que paga tudo, mas é o pai passar tempo com seu filho, brincar com ele, rolar pelo chão com ele, brincar de cavalinho, bonequinha, casinha, comidinha, jogar uma bolinha com ele, brincar de carrinho, contar historinha. Ah, você quer deixar um garoto feliz? Faça 2 coisas. Abrace e beije sua mulher na frente dele e role e brinque com seus filhos, passe tempo com ele. Isso paga tudo. Isso dá um sentimento de dignidade, importância, e o filho fica turbinado com isso, né? Isso para ele é extraordinário. Também quando você diz para ele, Joãozinho, cuida desse objeto aqui para mim, Mariazinha, tome conta deste negócio para mim aqui. Eles ficam te olhando surpreso. Nossa, meu pai e minha mãe estão pedindo para eu cuidar disso aqui. Nossa! Isso é muito importante para a gurizada. Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Haroldo, olha, o meu tempo aqui já esgotou, amigão. Vamos fazer o seguinte: nosso programa aqui vai dar para dividir em 2. A gente, na semana que vem, continua falando sobre as crianças que precisam de segurança, Isso. aceitação, o amor, elogios, disciplina. Então, a gente vai pontuando cada um desses itens que você aqui escreveu. Pode ser? Pode sim. E os amigos da Rádio Novo Tempo,
Não esqueçam de ouvir e ver o programa tendo alguma coisa para anotar, não é? Que tem tantas informações importantes. Não é? Aliás, nós estamos sempre oferecendo aqui para os amigos, né, em PDF, um resumo do que você está ensinando, né? Então, Que beleza! Quem quiser aí esse PDF, é só mandar para a gente aqui no Zap, tá? É o 91 8010 1776. Só você colocar, eu quero aí o resumo do programa do Haroldo Melo, com o Haroldo Melo, bate-papo dia 2 de setembro. Aí eu já sei qual é e mando para você. Tá bom, Haroldo? Passa aí o seu contato para quem quiser te chamar para palestras que você ainda está dando pelo Zoom. Vamos lá. 98456-1312. Muito fácil. 98456-1312, DDD 91. É isso aí? Você está dando essas palestras para encontros de igrejas aí, para falar sobre família, nada ligado à psicologia, porque você não é psicólogo, né? Você é terapeuta familiar. Exato. Mas é mais voltado para a família, relacionamento aí. Inclusive, quem quiser, de repente, algum conselho e tal, pode entrar em contato com você em particular e você cobra um valor? Nós procuramos ajudar as pessoas e ter pelo menos um valor que cubra os custos, né? Sim. Que se tem para poder trabalhar com as pessoas. Nada explorador. Né? Tá certo. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante e vale todo o valor que você cobrar. Eu sei que você não é mercenário, né? Vai cobrar um valor bem justo. Lembrando que para os irmãos das igrejas, não importa a bandeira, o Zoom é bônus. Ah, legal. Então tá bom. 98456-1312. Convide o Haroldo aí para falar no Zoom com várias pessoas aí na sua igreja e tal. Vai ser muito bom. Haroldo, obrigado, tá, querido? Deus te abençoe aí. Um ótimo dia para você. Para vocês também. Obrigado.